Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. Hoje o nosso assunto vai ser implantes. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Dr. Tiago Teiga, que é especialista em implantes dentários. Tudo bem, Tiago? Tudo jóia, Sandra. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Já foi convidado várias vezes, hoje deu certo? Pois é, não, obrigado a vocês pelo convite, né? Mas é que é difícil a gente conseguir encaixar isso na agenda, sempre tem algum imprevisto, mas dessa vez deu certo. Eu tenho certeza que o nosso assunto hoje vai fluir super bem. Porque quem não tem curiosidade de saber sobre implantes, né? Sim, sim. Antes de começar a falar sobre implantes, vamos falar um pouquinho sobre perda de dentes. O que pode causar a perda de um dente? Então, Sandra, na verdade a perda de dente é causada por vários fatores, né? Existem desde as perdas causadas por problemas de cárie, que o dente acaba tendo um processo carioso muito grande, esse dente acaba se levando a uma cárie que entra para dentro da raiz desse dente, e aí muitas vezes não tem como fazer para conseguir restaurar isso novamente. Então é indicada a extração do dente. Às vezes a perda dentária é por causa de problemas de fratura, então o paciente vai comer alguma coisa um pouco mais dura, pega de uma maneira num dente que acaba fraturando de maneira que eu também não consigo mais devolver as distâncias corretas que esse dente tem que ter para poder manter na boca. Ele pode perder por problema periodontal, que é um problema super comum hoje em dia. Então os pacientes relaxam um pouco na higienização, né? E aí acaba tendo um acúmulo de placa. Esse acúmulo de placa faz com que muitas vezes o dente acaba se amolecendo, causa gengivite e depois a periodontite, né? Tem outras doenças de origem periodontal também que podem ocasionar a perda de dente. Problemas de prótese, que às vezes as próteses estão mal adaptadas, acabam ocorrendo infiltrações, e essas infiltrações também fazem muitas vezes que o dente seja condenado. Então, assim, existem muitos fatores que levam à perda do dente, né? Então, é difícil a gente ficar falando, vamos ficar meia hora aqui falando só de fatores de perda de dente. E a gente não quer falar sobre a perda do dente, a gente quer saber como recuperar esse dente. Como devolver ele para a função e estética dele, né? Claro, né? Porque eu já fiz alguns programas e eu falei assim, eu acho que o nosso cartão postal é a nossa boca, é o nosso sorriso. Sim. Porque quando alguém fala com você, a primeira coisa, né, quando é um sorriso, você observa, então tem que ter esse cuidado especial. Com certeza, né? O cartão de visita é a boca, né? É a boca, né? Queira ou não. Conversa sempre olhando, né? Ou na boca, nos olhos, é importantíssimo. E transmite tudo, né? Tanto alegria, o cuidado da pessoa também, às vezes, né? Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, o dente está mal cuidado, o que você vai imaginar dessa pessoa, né? É verdade. Diz muito sobre a personalidade. Sim, tem problemas financeiros, não tem, lógico, mas o cuidado com o dente, ele é importante, né? Precisa sempre estar atento a isso. Eu acredito assim que cada dente é muito importante, né, na nossa arcada dentária. Quando se falta dente, né, e às vezes a pessoa não faz um implante, né, ou não coloca uma prótese, o que isso pode prejudicar? Então, assim, quando nós temos uma perda de um elemento dental, independente de onde ele esteja localizado, ocorrem muitas modificações, tá? Desde modificações estruturais dos tecidos que mantêm esse dente na boca, como a estrutura de osso, a estrutura de gengiva, como a migração e o reposicionamento desses outros dentes. Tá? Então, por exemplo, às vezes você perdeu um primeiro molar inferior, que é um dente que nasce em torno de 6 a 8 anos de idade normalmente, provavelmente em 6 anos ele já está funcionando corretamente, e as pessoas acham que é um dente de leite. Porque a mãe às vezes não tem a consciência que aquele dente já é um dente permanente. Então, eu não sabia que poderia nascer dente aos 7 anos. Sim, entendeu? Então o que acontece? Esse dente, ele quando chega na fase aí de pré-adolescente, às vezes já está com uma cárie tão grande que ele está sendo indicado já para uma extração. Olha só. E aí o que acontece? Todo o sistema de evolução, de crescimento desses árgãos acaba sendo comprometido. Quando você já pega um adulto, por exemplo, tem uma fratura de um dente como esse, os vizinhos eles vão migrar
Eles vão caminhar na tentativa de fechar esses espaços. O superior, ou se for inferior, eles vão movimentar no sentido vertical para poder corrigir isso aí. Consequentemente, os dentes vizinhos, todos eles vão se movimentar nesse mesmo sentido. E aí a gente começa a ter problema oclusal. Né? A gente começa a ter problema da mordida do paciente. Porque a mordida ela, se encaixa, né? Os dentes de baixo tem que estar encaixadinho com os de cima. Com certeza. Inclusive eu tive, voltei ontem do Rio Grande do Sul, estava num curso com um dos maiores especialistas no Brasil, talvez mundialmente conhecido, uma imersão só falando sobre a importância da oclusão, né? O método correto de fazer com que isso funcione corretamente. Nossa. E a gente vê casos assim de pacientes jovens que tiveram um mau posicionamento de dente, ou por perda de dente, ou por falta desse arranjo correto, e aí tem mudanças faciais gigantes, como o lábio ele fica um lábio mais fino, às vezes o crescimento facial, dependendo do momento da vida desse paciente que ocorreu esse problema, ele acaba interferindo no crescimento desses ossos. Então, assim, esse curso foi mais voltado assim, para devolver a função de maneira correta, né, e ter longevidade do seu trabalho, porque não adianta eu chegar aqui e colocar vários implantes em você e a função não tiver da maneira correta. Tem todo um estudo. Aí, assim, imediatamente eu resolvo o seu problema, mas eu posso te causar outros problemas no futuro, entendeu? As dores orofaciais, dor de cabeça, dor de pescoço, zumbido no ouvido, tudo isso não que seja só causado pelo dente, não. Mas o dente pode ser um dos fatores que estão contribuindo para isso, entendeu? Então, essa falta de dente e não colocação de alguma coisa que mantenha aquele espaço da maneira correta, para não deixar os dentes vizinhos modificarem e não deixar os dentes superiores ou inferiores se instruírem, que a gente chama, que ele sair do processo alveolar dele, do osso que mantém ele, e caminhar para cima, isso é importante. E aí pode ser desde uma prótese removível, pode ser uma prótese fixa e pode ser um implante. Então não importa o método de reabilitação que você coloque, mas é importante que você reponha ele o mais rápido possível, para que o sistema mastigatório não sofra com isso. Sistema mastigatório. Para fazer um implante, você falou até da criança de 7, 8 anos de nascer e manter uma curiosidade. Sim. Existe idade mínima para o implante? Não, na verdade, assim, idade mínima é difícil falar. O que é indicado? Que nós façamos o implante quando o surto de crescimento desse paciente já se encerrou. Porque às vezes eu já vi casos de pacientes com 14, 15 anos fazendo implante. Só que o que acontece? Muitas vezes chega a 16, 17, 18, às vezes até 20 anos, existe um outro surto de crescimento, uma etapa de crescimento. E o crescimento facial acontece junto com o crescimento do organismo inteiro, né? Então, às vezes, coloca o implante numa posição junto com o dente vizinho e chega com 18 anos, a pessoa tem um outro estirão de crescimento. O implante fica no mesmo lugar, porque ele não vai mudar, e o outro dente acaba subindo. A estética não vai ficar bacana. Entendeu? Não funciona. Então, assim, o ideal é, se for necessário um implante de um paciente muito jovem, que seja pedido uma radiografia carpal, que o médico avalie se o fechamento, o ciclo de crescimento desse paciente está fechado. Tem toda uma documentação antes. Acho que é interessante. Então, assim, é difícil falar em idade mínima. Dificilmente, antes de 17, 18 anos, você vai ter alguém que já se fechou esse ciclo, entendeu? Mas não é possível. Então, mas cada caso... Isso, precisa de um cuidado muito especial com isso. Né? Às vezes, a gente pode até usar um implante provisório, são implantes finos, que são descartados isso depois, mas ainda é melhor você deixar com uma prótese removível, uma prótese fixa colada no dente vizinho, um aparelho colado com bractes nesse dente, para chegar o momento oportuno e fazer a coisa correta. O que importa é ficar com algum dente, gente. Porque 17, 18 anos ficar sem um dente, pessoa. Tiago, você viu como passou rápido? Já foi o primeiro? Já foi o primeiro. Primeiro. Olha! Tô falando muito, hein? Não, tá falando o essencial. Gente, fiquem conosco que já já a gente volta. Voltamos com o programa Mais Saúde na TV, hoje com o Dr. Tiago Teiga. Estamos falando sobre implantes.
Tiago, qual que é a diferença entre o implante de imediato e o tardio? Vamos lá. O implante imediato, como é que ele se resume? É você fazer ele imediatamente após a perda de um dente, tá? Existem, assim, várias teorias sobre isso. Uma teoria, assim, é você perder um dente por um motivo de fratura, por um motivo de cárie, por um problema que não seja um problema de infecção, vamos dizer assim, tão Porque a grave. infecção eu preciso tratar. Eu consigo fazer a extração desse dente e a instalação imediata de um implante. Tá? Já sai do consultório? Hoje, assim, o que é mais preconizado mundialmente, assim, com os melhores resultados, nós temos o menor tempo possível do alvéolo, o alvéolo o que é? Da onde está o dente localizado. Sem nada ali dentro, tá? Porque a partir do momento que eu não tenho nada, tenho só o coágulo no lugar, nós vamos ter uma remodelação óssea. O osso ele vai perder tanto volume no sentido horizontal quanto no sentido vertical. E isso, às vezes, pode impactar numa estética, numa função desse dente. Então, assim, por exemplo, você sofreu um acidente, quebrou o dente da frente, precisa arrumar. Então, assim, hoje o que é o mais correto? Nós extrairmos esse dente, colocarmos o implante imediatamente após essa extração no mesmo dia, complementar os espaços vazios que sobram, porque o implante ele é cilíndrico, o dente é oval. Então sempre sobra um espaço entre eles. Então hoje nós completamos esse espaço com um biomaterial, que é um biomaterial de origem animal tratado, próprio para essa finalidade, e reconstruímos a parte de gengiva, reforçando essa gengiva para que no futuro isso tenha a mais naturalidade possível. Se nós não fizermos o implante nesse primeiro momento, só extrair esse dente, eu tenho que aguardar o período de 120 dias para poder conseguir fazer o implante no lugar. Nesses 120 dias, o que vai acontecer? Então, ou é feito no momento, ou se não for feito no momento, é obrigatório esperar aguardar. 120 dias. Isso. Então, assim, se eu esperar os 120 dias, na maioria das vezes, nós vamos ter a cicatrização e a reparação desse lugar onde estava o dente. E essa reparação vai acontecer a custa de você diminuir o volume e a altura. E muitas vezes pode impactar na estética, entendeu? O tardio, como o próprio nome diz, são duas situações. Se for o implante tardio, ele vai ser feito após a cicatrização do osso. Então eu vou remover o dente nesse primeiro momento, mas vamos imaginar que eu não tenho condições nem ósseas, porque às vezes durante essa fratura você perdeu uma grande parede do osso que está ali segurando o dente, ou você tem um processo infeccioso muito grande, que é onde eu não tenho uma ancoragem para poder colocar o meu implante. Aí eu tenho que deixar o teu organismo cicatrizar para poder fazer esse implante. Aí esse processo de cicatrização vai acontecer e aí eu vou colocar meu implante nesse espaço, tá? Isso é quando nós falamos do implante. E aí tem a parte de prótese, que é a prótese imediata e a prótese tardia, tá? A prótese imediata, o que acontece? Eu coloco o implante e no mesmo dia eu já ponho o provisório. Que normalmente, na maioria das vezes, quando nós fazemos uma extração imediata, a tendência de colocar um implante imediato e colocar uma prótese imediata, para manutenção de toda a estrutura da gengiva que está em volta desse dente. Porque nós vamos manter o que já existe, esse arcabouço pronto, para que a prótese final tenha a mesma qualidade gengival. Quando nós vamos falar em prótese tardia, pode acontecer também de eu colocar o implante e ele não ter esse travamento de maneira efetiva. Entendi. Aí eu tenho que abortar a prótese imediata. O implante foi imediato, mas a prótese não foi imediata. Para que ocorra a regeneração dessa região, a osso-integração, que é o processo que o osso aproxima do implante e constrói um osso novo ali em volta. E esse processo muitas vezes demora. Tá? Depende, se for após uma extração imediata, em média em torno de 4 meses. Mesmo que a gente tenha uma reparação normal. Tá? Quando nós temos um osso já extraído, imagina o seguinte, você veio e vai fazer um implante tardio. Você já extraiu, perdeu o teu dente lá quando você tinha os seus 15 anos de idade, você tem 30 anos e agora você quer colocar o dente no lugar. Então hoje nós temos um implante tardio, porque já foi após a extração. Sim. A prótese ela pode ser imediata, porque ela se der um bom travamento no osso. Mas ela pode ser tardia se esse implante, a hora que eu colocar no osso, não fixar de maneira tão correta. Existem
instrumentos que nós conseguimos mensurar o quanto esse implante está travado no osso. Entendi. Tá? E dependendo qual o grau de travamento, eu vou optar por fazer um provisório imediato ou eu vou optar por um provisório tardio. Tá? Ainda hoje nós temos alguns implantes que têm a característica de acelerar o processo de osseointegração. Então, vamos imaginar, eu já faz 16 anos ou 17 anos que eu faço implante. Quando eu comecei a fazer implante, os implantes eram implantes cilíndricos com superfície tratada. Mas nós tínhamos que esperar em média de 3 a 6 meses de aguardo. Nossa, como evoluiu! Normalmente eram 6 meses. Tá? Nós aguardávamos 6 meses esse implante cicatrizar no osso para depois colocar uma prótese. Hoje eu trabalho com implantes que a superfície, além de tratada, ela é ativada. Então, uma linha de implante que eu tenho, em 21 dias eu já posso fazer a prótese definitiva. Nossa, olha só. Então eu reduzo de 4 meses, 6 meses para 21 dias. 21 dias. Entendeu? Lógico, são implantes mais modernos, com superfícies melhores, com conexões melhores que permitem que o tecido gengival e a estrutura óssea se mantenham muito mais ao longo dos anos. Né? Infelizmente não são todos que trabalham com esse tipo de implante ainda por relações a custo. O custo é um pouco mais alto, mas assim, por o ser mais custo-benefício avançado. Isso. Mas assim, a gente opta por trabalhar por uma coisa que tenha melhor qualidade. Não adianta eu querer oferecer um serviço que eu sei que eu tenho uma coisa melhor para você, Sim. que vai ser melhor para o teu organismo, que você vai ter uma qualidade gengival melhor, que você vai ter uma manutenção da estrutura óssea ao longo dos anos muito melhor do que eu vender uma coisa imediata para você, que de início fica bonito, fica bom, mas pode ser que daqui a uns anos isso não tenha a mesma característica, né? Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Isso aí. E você falou de perda óssea, né? Sim. E até antes do programa eu havia falado isso com você e eu acho interessante, né? A gente falar no programa aqui também. Existem pessoas que usam dentadura há muito tempo, Sim. né? E isso, com o passar, ele vai perdendo esse osso que dificulta a segurar a dentadura. O que pode ser feito? Isso é comum, né? Comum. Isso hoje, na verdade, a prótese, num paciente que usa uma prótese total, ela, muitas vezes ela não tem estabilidade. Às vezes não é possível? Não, assim, a prótese total, a dentadura, muitas vezes o paciente ele não tem conforto nenhum, às vezes ele nem acaba nem usando a prótese, vira mais uma prótese social, ela acaba usando mais para poder sair de casa e ter Sim. dente do que uma prótese funcional. Então a perda óssea ela ocorre, porque você não tem mais o dente na região para estimular esse osso. E a partir do momento que você não tem o dente, o estímulo ósseo, o organismo entende que aquilo não é mais necessário para ele, então ele acaba tendo um processo de absorção. Então, em algumas regiões, por exemplo, a mandíbula, que é o lugar mais comum das pessoas mais reclamarem, porque a prótese ela balança muito, né? Na grande maioria das vezes, vamos falar nesses 17 anos aí, eu acho que teve um paciente até hoje que eu fiquei com receio de fazer o tratamento de implante, porque a reabsorção era tão grande que se eu colocasse um parafuso ali, eu poderia ter risco de fratura de mandíbula. Mas nos outros 99,5%, não vamos falar nem 100%, porque teve um caso, dá para se fazer um implante, entendeu? Porque a manutenção desse osso entre essa região, entre os forames, que nós chamamos aqui na frente, ela se mantém ao longo dos anos, por muito tempo, entendeu? A não ser que tenha uma doença muito severa, periodontal, ou não troca a prótese com frequência, que é um outro fator que faz a reabsorção óssea. Por exemplo, as pessoas que usam dentadura, elas devem trocar a prótese a cada 5 anos. Cada 5 anos. Mesmo que a prótese estiver boa. Por quê? O estímulo no osso, da onde a dentadura encaixa no osso, promove a manutenção desse osso por mais tempo. E eu canso de ver pacientes com 30 anos com a mesma dentadura. Entendeu? Nossa! Então, assim, quando nós não temos esse osso, o que dá para ser feito? Aí entra os enxertos. Tá? E aí, principalmente na área superior, que é na região onde nós temos uma reabsorção muito maior. Porque existem... o osso superior é um osso muito mais macio, um osso com um desenho de trabeculado mais aberto. A gente vê que é maior, né? Não é assim, eu gosto muito de comparar assim. Você pega o osso de baixo, ele tem uma densidade óssea muito maior. Então o processo de absorção ele é um pouco mais lento. No osso superior, o emaranhado que existe entre o osso, aquele trabeculado,
ele é muito pobre. Então o processo de reabsorção é muito mais rápido. E nós temos os seios maxilares que eles podem se pneumatizar, eles podem se expandirem. Então o que é comum nós vermos? O paciente tem o osso só nessa partezinha entre os dois dentes da frente, entre as duas asas do nariz, um osso de pouca qualidade, muitas vezes fino. Na região posterior, um osso praticamente totalmente abrangendo todo o seio maxilar. E aí entra os enxertos, principalmente de levantamento de seio maxilar, enxertos em blocos ou regeneração ósseas guiadas, que fazem que a gente devolva esse osso ao paciente antes de fazer o implante. Existe, é comum, a gente faz isso com frequência, mas demora muito mais tempo a resolução do caso. Né? Porque eu preciso deixar esse osso cicatrizar para depois colocar meu implante. Aí já é um pouco mais lento. Tiago, vamos para um intervalinho? Vamos lá. Já já a gente volta. Voltamos com o Mais Saúde na TV. Continuando falando aqui com o Dr. Tiago Teiga sobre implantes dentários, né? Nós já falamos sobre perdas de dente, falamos sobre muita coisa aqui, né? Que eu tenho certeza, quem está em casa, assistiu o primeiro e o segundo bloco, ficou ligadinho na gente. A capacidade de mastigação depois do implante melhora? Muito. Muito. Principalmente nos casos de pacientes que usam dentadura. Se a gente for mensurar o quanto esse paciente que usa uma prótese total bem adaptada, funcional, correta, feita de maneira correta, ele tem em torno de 20% da potência de mastigação que você tinha quando você tinha os seus dentes. 20? 20. Somente isso? Isso falando se tiver redondinha, tudo bonitinho. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente o paciente ele deixa o dente desgastar, muitas vezes ele não faz a troca com a frequência, como já foi dito anteriormente. A cada 5 anos. Então, assim, quando isso acontece, ele acaba perdendo. Né? Tem pacientes, praticamente, eles acabam engolindo esse alimento inteiro, né? E aí, apenas amassando alguma parte desse alimento. E quando a gente que aí pode ocasionar outros problemas, coisas, né? Com certeza. E quando nós vamos colocar o implante, esse paciente ele é reinserido de maneira muito efetiva com a mastigação. Porque ele aumenta aí, não vou te falar 100% como você tinha todos os seus dentes, porque o dente existe componentes de sensibilidade que no implante não tem. Mas ele tem aí 90% da potência de mastigação restabelecida. Ele pode até usar mais força do que ele usaria para poder colocar uma mastigação normal. E já aconteceu em alguns casos. O paciente usa a dentadura durante um período de tempo muito grande e ele tinha que fazer muita força para comer. E isso acaba danificando a prótese e perdendo os dentes da prótese com mais frequência. Sim. Quando eu reabilitei esse paciente com os implantes, ele começou a ter uma força exorbitante de mastigação, porque ele achava que tinha que pôr a mesma força para mastigar de quando ele tinha a prótese. Então foi um período aí de adaptação dele com uma prótese provisória, para ele realmente aprender e criar essa propriocepção que a gente chama, que é a sensibilidade da mastigação, que o dente deixa isso muito fácil. No implante você não tem essa propriocepção propriamente dita do implante, mas os tecidos que envolvem o implante, a gengiva, a bochecha, o osso, você cria uma certa propriocepção ali. Então ele acaba usando muito menos força para mastigar e tem um resultado muito melhor do resultado da mastigação. Então, com certeza, melhora. E assim, o engraçado, quando o paciente chega, ele chega com um dentador em cima e embaixo. Ele vem e faz a de baixo, que é a primeira prótese que ele vai fazer, né? Era isso que eu ia perguntar, assim, como que funciona? Normalmente eles vêm para a prótese de baixo. Você faz a prótese inferior dele, ele começa a mastigar. Não dou 6 meses, ele vem querer fazer de cima. Já vem fazer Só se realmente, financeiramente, ele não tiver condições para isso, mas... Esperar um pouquinho mais. Em 90% dos casos, ele vem para a parte superior. De tanto que melhora. Porque a segurança é totalmente diferente, né? Não tem nada... E, Tiago, um exemplo, né, que você falou, de cima e embaixo. Qual que é o tempo? Assim, um exemplo. É possível fazer todos os dentes de uma vez? Ele precisa ficar um tempo sem a dentadura? Não. Como que... Na verdade, assim, hoje a gente, num sistema de dentadura, eu tento sempre fazer a carga imediata. O que é a carga imediata? O paciente chega no consultório hoje, tem os dentes ou tem a falta de dente,
vai depender de cada caso. Eu faço a extração desses dentes, no mesmo dia eu coloco os implantes e no dia seguinte eu instalo a prótese para ele. Ah, olha só. Então ele já sai com a prótese praticamente... Não fica eu com esse gosto... desconforto. Não. É muito tranquilo, os pacientes eles relatam que é super tranquilo pós-operatório, que não tem problema de sangramento, não tem problema de dor. É muito mais simples do que eu tenho uma extração. Muito mais Se simples. você tiver que, imagina, entre tirar um dente e colocar um implante, com certeza, colocar um implante é muito menos traumático do que você extrair um dente. Olha só. E os cuidados pós-operatório? Como que Os funciona? cuidados é de uma cirurgia normal. Isso como se fosse uma cirurgia de extração de dente. Fica um pouquinho inchado ou Depende não? muito do que nós vamos fazer com o paciente. Sim. O que causa um pouco de edema, que é o inchaço, é movimentação de tecido, movimentação de gengiva. Quanto maior a movimentação de gengiva, o risco de você ter um edema é maior. Por exemplo, em alguns casos nós fazemos sem abrir retalho, sem abrir nenhum tipo de cirurgia, de bisturi, não passa nada. O paciente tem um bom osso, uma boa gengiva, eu consigo fazer um implante sem incisão. Então nem ponto às vezes é necessário, em Olha alguns casos. só. Num caso de extração imediata que nós falamos lá no primeiro bloco, eu não dou ponto. Não dá ponto. Só se eu tiver que colocar um enxerto de gengiva e para segurar esse enxerto nesse lugar, entendeu? Mas se eu tiver simplesmente extrair o dente, colocar um implante, eu não vou dar ponto, porque o meu próprio dente ele fecha todo esse alvéolo aí que foi feita a extração. Então assim, o pós-operatório é evitar esforço físico nos primeiros dias, que isso é importante para qualquer cirurgia. Manutenção da higiene bucal, porque alguns pacientes acabam relaxando um pouquinho com isso. Evitar alimentos quentes, evitar alimentos duros, até complementar essa fase de cicatrização. Então, se a gente trabalhar com implante, que é um implante de cicatrização mais rápida, ele vai voltar à função com menor tempo. Se for um implante tradicional, ele vai demorar um pouco mais de tempo para ter essa função efetiva. Mas são cuidados básicos, não tem nada assim que tenha que ser diferente do normal, não. Eu fiz o implante, aconteceu, ocorreu tudo bem com a cicatrização e tudo mais, né? Existe uma manutenção, tipo assim, uma vez por ano, a cada 6 meses, como que funciona essa manutenção? Na verdade, assim, a manutenção é uma manutenção periódica de qualquer outro, como se qualquer outro dente. Acho que todo mundo deveria, a cada 6 meses, ir no dentista, fazer uma consulta. Muitas vezes é necessário uma limpeza, uma profilaxia, que nós chamamos. Às vezes, além da profilaxia, é necessário uma raspagem. Mas o importante para o implante, o que é? Você, além de fazer a manutenção higiênica, né, de ter a boca saudável, ter manutenção disso daí, conferir a oclusão, conferir a mordida. Aí é com raio-x? Não, clinicamente. O raio-x ele serve como protocolo para a gente acompanhar se tem algum problema ósseo após a instalação. Então, normalmente eu peço uma vez por ano, a cada 2 anos, um raio-x para controle, dependendo o que foi feito. Mas o ajuste oclusal, o ajuste da mordida do paciente, ele tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. Ideal a cada 6 meses. Por quê? Às vezes, o que eu coloco no dente como prótese final, ela tem uma dureza, às vezes, superior à dureza do próprio dente. E, às vezes, o paciente tem um hábito parafuncional, ou ele tem um desgaste mais acentuado dos dentes, e a força vai recair sobre aquele implante somente. Então, pode ser que aquele implante acabe entrando num contato que a gente chama de contato prematuro, que é um contato mais forte. E esse paciente acaba não percebendo. E aí, isso pode gerar até mesmo a perda desse implante a longo prazo. Então, assim, é normal o paciente fazer o tratamento e abandonar, porque não tem dor, não tem nada. Não vou ter cárie. Entendeu? Mas, assim, é importante que ele venha periodicamente para ter uma garantia do serviço, para garantir que aquilo ali vai ter uma longevidade, né? Vamos pensar que isso tem que ter uma boa durabilidade. Algum tipo de contraindicação? Em casos, assim, você fala assim, não, nesse caso não dá. Então, isso é complicado. Se você for ler na literatura, nos estudos, existem algumas contraindicações, principalmente o fumo. O cigarro ele é um fator de muito importante na cicatrização. Então, se nós formos levar em conta, o cigarro seria uma contraindicação. Tá? Mas hoje nós operamos pacientes que fumam porque não tem jeito, tem muitos pacientes que fumam. Então, ele tem que reduzir naquele período, manter um pouco mais de cuidado com a higienização e tudo mais.
Existem problemas, por exemplo, um diabético, dá para fazer um implante? Era isso que eu ia perguntar, um diabético, né? Por causa da cicatrização mesmo. Se ele tiver compensado, sim. Tá? Se ele tiver compensado, é tranquilo. Mas se ele tivesse compensado, eu não posso operar. Um paciente com problema cardíaco, desde que tenha decorrido todo o tempo que o cardiologista precise para que isso seja que o estado dele esteja correto, sem problema nenhum. Eu não posso operar nenhum paciente que tenha alguma descompensação. Tá? O que a gente vê muito hoje, alguns pacientes usando bisfosfanato, alendronato, que são alguns medicamentos que servem para osteoporose. E isso desde 2008, mais ou menos, que eu tive na Suécia num estágio. Lá já tinha alguns posters que já indicavam que isso poderia ocorrer alguns problemas com os implantes. E hoje é muito falado isso, entendeu? Muito falado. Porque ele ajuda numa coisa, lógico, vamos pensar o organismo como um todo, né? Sim. Vamos pensar na saúde primeiro, depois nos dentes. Não que o dente não faça parte da saúde, Sim. né? Mas o conjunto do paciente, ele tem uma certa importância. Então, dependendo o tipo de medicamento que ele toma e o tempo que ele está tomando, a gente precisa de alguns cuidados. E algumas vezes eu posso até contraindicar o implante. Né? E aí, até mesmo a própria extração, não é nem um implante, até uma própria extração pode causar algum dano a ele. Mas assim, de maneira geral, ele é bem tranquilo, não tem um problema. Não. Eu imagino que seja mesmo. Tiago, quero agradecer a sua participação aqui no Mestrado na TV. Até antes do programa eu comecei a falar com ele algumas coisas que tinha que falar. Ele falou, nossa, mas aí se a gente vai falar disso, a gente tem que falar disso. Eu falei assim, então vamos fazer assim. Hoje a gente fala de implantes e na próxima vez que você vir a gente fala sobre outros assuntos. Tá certo. Obrigado você, Selma, pelo convite, pela oportunidade, né? Espero que tenha contribuído um pouquinho para quem não conhece o implante saber pelo menos algumas funções, básicas, algumas dúvidas básicas, né? E eu estou à disposição, se vocês quiserem depois passar meu e-mail, alguma coisa, o pessoal tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, está disponível para isso. Dr. Tiago atende na Prêmio, odontologia, né, e que fica ali pertinho da Praça dos Burgueses. Hoje todo mundo também entra nas redes sociais, acha tudo. Sim, é fácil. Mas até a próxima aqui com a gente. Obrigado, Selma. Até a próxima. Mais Saúde na TV vai ficando por aqui e até a próxima com vocês também.